E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a segunda pessoa. Faça assim com o dedo para mim e diga assim: Deus Pai. Deus Pai. Agora faça assim com o segundo dedinho e fala assim: Deus Filho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus Filho. E falar sobre Jesus é muito forte, irmãos. Falar sobre Jesus é muito forte. Eu vou devagar, eu não tenho pressa. Provavelmente hoje eu prego aqui de 2h30 a 3 horas. Uau, olha só, gostei. Obrigado pelos 3 amém aqui da frente. Foi muito bom. Nada, daqui a um pouquinho nós vamos terminar, mas eu acredito que você também está com uma expectativa muito grande para ouvir sobre Jesus. O Deus Filho, ou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ser mais incrível e mais fascinante que já pisou no planeta Terra. A sua vida é um milagre com voz, com suor, com altura e com cor. Jesus, ele não faz milagres apenas. Jesus é o próprio milagre. Jesus, ele é Deus com o rosto e com carne de homem, mas com o coração e a natureza de Deus. Isso é Jesus. Ninguém que encontra Jesus continua sendo a mesma pessoa. Quando Jesus se revela a um ser humano, ele passa de ser alguém comum, alguém natural, e começa a ser alguém sobrenatural. Porque nós passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde nós estamos indo. Pois uma das missões desse Cristo, desse Jesus, uma das missões do Filho de Deus, é revelar o seu futuro, é revelar o seu destino. Eu passei a semana toda escrevendo um pouquinho sobre Jesus. Eu não costumo muito escrever para pregar. Naturalmente, eu abro a Bíblia e prego. Mas eu fiz questão de gastar um pouquinho de tempo escrevendo sobre Jesus, porque assim como você também quer aprender sobre Jesus, eu também quero. E eu entendo que quando você escreve, você tem uma facilidade maior de decorar aquilo que você está escrevendo, de você absorver mais um pouco aquilo que você está falando. Então eu fiz questão de escrever vagarosamente um pouquinho sobre esse Jesus. Porque quando você encontra Jesus, automaticamente uma das suas missões, as missões do Cristo, é apontar o seu destino. É por isso que alguém que encontra Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Até encontrar Jesus, você é um ser perdido na sua identidade. Até você encontrar esse Cristo, Wesley, você é alguém indeciso com a sua vida. E ao encontrar esse Jesus, você se torna alguém convicto, uma pessoa convicta de quem você assume uma nova identidade, você assume a natureza, uma natureza nova, que Paulo vai dizer: ora, agora as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. E quando você encontra Jesus, tudo se faz novo na sua vida. Quando você encontra Jesus, as coisas insignificantes do seu ser, do seu velho homem, já não tem mais tão importância assim. Eu quero falar um pouquinho sobre as referências teológicas sobre Jesus, porque é importante isso. É importante você ter a revelação do Cristo, do Filho de Deus, mas é importante você também conhecer um pouquinho sobre isso. A expressão Jesus de Nazaré. Quem aqui já ouviu essa expressão? Levanta as mãos. Jesus de Nazaré. Flávio Josefo, um dos historiadores não cristão da época de Jesus Cristo, ele vai mencionar pelo menos 19 pessoas que se chamavam Jesus. E o interessante é que essas pessoas eram contemporâneas ali de Cristo, do Filho de Deus. Mas era muito comum, através da cidade que essa pessoa morava,
identificar o nome dessa pessoa, isso ficava mais fácil de identificar a pessoa. Por isso que você vai ouvir essa expressão Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus não era o único daquele lugar que tinha o nome Jesus. Era o Jesus que vinha de Nazaré, o Jesus que nasceu em Nazaré. E Flávio José vai deixar isso bem claro, porque ele encontrou com alguns Jesus daquela época, todos 19 Jesus, mas o único Cristo era o Filho de Deus, porque Cristo não é um nome, Cristo é um encargo, Cristo é um chamado, Cristo é uma unção. Jesus é um nome comum, o Cristo não. O Cristo, a Bíblia vai chamar do sofredor, o ungido de Deus. Em Isaías você vai entender um pouco das profecias messiânicas, e você vai se deparar com o Cristo de Deus. O Cristo era o ungido de Deus, aquele que tinha um chamado, aquele que foi ungido para uma tarefa. Jesus, o Cristo, né? Você vai ver, se eu não estou enganado, Pôncio Pilatos falando assim: olha, o que nós vamos fazer com esse Jesus, o Cristo? Então, ali havia mais algumas pessoas com o nome de Jesus, 19 mais ou menos. Por isso a expressão Jesus de Nazaré. Uma das expressões também que é muito comum para Jesus é quando você ouve aquela expressão chamada o Filho do Homem. Quem já ouviu isso aqui? O Filho do Homem. Se você puder, coloca para mim Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, Jesus estava referindo-se a Ele mesmo, como sendo o Filho do Homem. Olha só, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fossem rejeitados pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois dos 3 dias ressuscitasse. Você vai ver isso lá em Isaías, quando ele vai dizer que ele foi levado como ovelha muda. Aquilo era uma profecia messiânica do que ia acontecer com Jesus, e aqui Jesus afirma, mas nessa afirmação ele usa a expressão chamada Filho do Homem. Fala comigo, Filho do Homem. Só quem está comigo aí fala Filho do Homem. Você não pode dormir não, é uma aula. Vamos lá, se você puder também, coloca para mim Marcos 8, 38. Mais uma vez Jesus vai usar essa expressão, pois quem desta geração misturada, adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem, fala assim, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória com o seu Pai, com os santos anjos. Aqui Jesus está usando a expressão Filho do Homem. Ele usa isso algumas vezes. Em outras passagens também ele vai dizer, Jesus com frequência se referia sendo ele mesmo Filho do Homem. Esse termo é usado para definir o seu caráter e a sua missão aqui na terra, também como a sua identificação, olha aqui, isso é o mais importante, com a natureza do homem caída. Por quê? Porque Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem. Então ele usava isso para que nós entendêssemos que de alguma forma também ele era homem, que ele também era ser humano. Uma outra expressão que você vai ver também muito sobre Jesus, nós estamos falando um pouquinho sobre os termos teológicos que Jesus se apresenta, né? Uma delas é a expressão Rabone. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém aqui? Olha lá, tem algumas pessoas. Rabone. Isso em hebraico significa mestre, o grande, ou até mesmo professor. Isso é aplicado 12 vezes no Novo Testamento. Jesus Rabone, ou Jesus Raboni, é uma forma intensa de Rabi. E nós vamos ver isso em Marcos no capítulo 10, no versículo 51.
lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que no original é Rabone. Se você pegar talvez a King James, ou talvez uma Bíblia que seja mais parecida com o original, mais dentro do original, você vai ver que essa palavra mestre está Rabone. Indagou-lhe Jesus, olha lá, King James mesmo, eu falei: o que queres que eu te faça? E rogou-lhe e disse: Rabone, que eu veja. Então você vai ver algumas expressões do nome de Jesus, como Filho do Homem, Jesus de Nazaré, Rabone. Uma muito conhecida também, que é sobre Jesus, é o Cordeiro de Deus. Quem aqui já ouviu essa expressão? Pastor, por que o senhor está fazendo questão de falar tudo isso? Para você aprofundar um pouquinho mais nessa pessoa chamada Jesus. Porque nós, quando falamos assim, quem é Jesus? Você diz: é o Filho de Deus. Irmãos, é muito raso isso. É muito raso. Nós podemos aprofundar um pouco mais. Olha só, o Cordeiro de Deus. Interessante que a expressão Cordeiro de Deus é usada 12 vezes. Fala comigo, 12 vezes. No Novo Testamento. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, nós vamos ver isso. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus vai aparecer 32 vezes no Novo Testamento. E existe algumas interpretações para essa palavra no original, por exemplo, como oferta pelos pecados, é uma delas. Cordeiro pascal, ou aquela que eu disse agorinha, servo sofredor, que leva a mesma tradução do Cristo. Jesus era o servo sofredor de Deus. Era um encargo, era um legado. E esse servo sofredor só se tornou servo sofredor porque ele decidiu isso, por causa de mim e por causa de você. Talvez a minha mente e a sua mente não consigam alcançar esse raciocínio. Mas uma vez, quando ele estava pendurado na cruz, ele disse assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu as dou. Eu entendo que não foram os cravos romanos que prenderam Jesus naquela cruz. O que prendeu Jesus naquela cruz foi o amor. Aqueles cravos não podiam segurar ele ali. Não foram os soldados romanos que mataram Jesus. Foi o amor. O servo sofredor, o ungido de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma das outras expressões muito conhecida também é o filho de Davi. Quando aquele cego grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso vai falar um pouco da linhagem de Jesus e exaltar um pouco o nome de Davi. E uma das expressões muito conhecidas também que você conhece é leão da tribo, mais forte, leão da tribo de Judá. Isso é uma forma abreviada de um dos títulos messiânicos de Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 5, nós vamos ver isso. Esse título dá a Jesus como sendo ele o rei da coragem, do poder e também da ferocidade que era o povo judeu, o povo de Judá. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu. Isso fala muito de quem ele é. Isso fala, irmão, fala nesse negócio, a gente arrepia, né? Dá um trem. Venceu
para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então você vai ver que a Bíblia vai relatar também Jesus como sendo o rei, o leão da tribo de Judá. Uma das expressões comuns também é ele sendo a raiz de Jessé. Isso vai falar um pouquinho sobre a genealogia dele. Vai falar um pouquinho sobre a raiz de Jessé, Davi, e vem vindo até chegar em Jesus. E eu quero falar com você que uma das últimas, que agora nós vamos chegar à última, que é a Emanuel. Uma das expressões muito comum também para tipificar Jesus, que é Emanuel. Fala comigo, Emanuel. Em hebraico isso diz Immanuel. Isso mesmo, Immanuel. Esse é o original no hebraico. Significa, a tradução é Deus conosco. Vai aparecer isso 2 vezes no Antigo Testamento. Está em Isaías no capítulo 7, versículo 4. Eu acho que é isso, 14, perdão. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aqui logo no Velho Testamento nós vamos entender essa expressão, Portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías 8, versículo 8. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele chegará até o pescoço, e as suas asas estenderão e cobrirão a largura de toda a sua terra. Emanuel. Essas 2 vezes é citado no Velho Testamento a palavra Emanuel, que está fazendo menção a Jesus, ao Immanuel, que é Deus conosco. É uma das expressões mais lindas que existe. O Novo Testamento vai dizer apenas uma vez, está em Mateus no capítulo 1, versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo seu nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Respira bem fundo, fecha os seus olhos, respira bem fundo, bem fundo, bem fundo, e solta assim e diz assim: Ele é comigo. O Deus conosco. Aí você vai entender a expressão Deus Filho. O Deus conosco. O Deus Filho. O Deus conosco. Uma das expressões maravilhosas também é rosa de Sarão, que vai falar da perfeição de Cristo. Outra, estrela da manhã, vai falar de como ele é o orientador espiritual, porque naquele tempo as pessoas eram orientadas pelas estrelas, né? Pelos astros. Tanto é que quando aqueles 3 magos olhou para aquelas estrelas, eles falou: uau, o menino nasceu. E aquela estrela orienta eles até a chegada naquele estábulo onde Jesus nasceu. Então, estrela da manhã vai mostrar que Jesus é o orientador espiritual. E ele é mesmo. Porque todas as vezes que você tentou fazer qualquer coisa sem a orientação dele, você quebrou a cara. Todas as vezes que você tentou fazer qualquer coisa sem a orientação dele, não deu certo. Você teve que voltar a estaca zero. É por isso que ele tem todos esses nomes, todas essas expressões, porque é isso que ele é.
E ele vai levar também essa expressão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. O qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único e soberano. Faz assim com a mão, bendito. Irmãos, olha a importância do Cristo, do Filho de Deus. Faz assim, bendito e único soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais forte, fala, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais forte, fala, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso afirma a submissão das nações à soberania de Cristo. Vai chegar um dia que todas as nações terão que se curvar e dizer: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Filho do homem. Essas são algumas expressões do Cristo. Pastor, por que existem muitas expressões? Porque talvez só uma não definiria Ele. Afinal de contas, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que encarnou, como eu disse no início, com o rosto de homem, com o suor de um homem, mas com o coração e a natureza divina. Agora, se você me perguntar, mas pastor, quem é Jesus no sentido divino? No sentido da Trindade Santa, quem é Jesus? Talvez você já fez muito essa pergunta, ou talvez você já teve que responder muito essa pergunta. Alguém perguntar para você, mas quem é Jesus? E a nossa resposta é pronta, a nossa resposta é uma só. Eu mesmo já dei essa resposta muitas vezes. Jesus, o Filho de Deus. Mas pensando um pouco mais nessa série, eu falei: Deus, eu me recuso a falar isso para a sua igreja. Talvez só dizer Jesus, o Filho de Deus, seja muito raso. Talvez só dizer Jesus, o Filho de Deus, talvez seja muito, embora é a verdade, essa é a verdade, mas embora soe muito pobre, no sentido de argumentação. E eu encontrei um versículo que me definiu, e que eu quero que você anote na sua Bíblia, no seu celular. Eu quero que você anote aí, pegue a caneta, rabisque na sua Bíblia, porque eu encontrei as palavras corretas para definir quem é Jesus. E hoje você vai sair daqui desse lugar hoje com o seu coração queimando, porque você vai descobrir profundamente quem é Jesus. Eu só vou falar para quem quer. Quem quer que levanta as mãos. Só vou falar para quem quer descobrir isso. Ele é o Filho. Passe comigo, Filho. Mas só que mais que isso, Ele é a expressão absoluta do ser que é Deus. Ele é a expressão. Sabe quando alguém olha para uma criança e diz assim: nossa, você é a cara do seu pai? As pessoas fazem muito isso com o Felipe, né? Olha no Felipe e falam assim: pastor, é a sua cópia. Eu falo: glória a Deus por isso, teve sorte ele. Foi um menino sortudo. Por quê? Porque agora você tem que entender que Jesus é a expressão não só de aparência, mas a expressão absoluta. Pastor, e onde nós vamos ver isso? Hebreus no capítulo 1, no versículo 13, por favor, coloque isso e nós vamos ler com o nosso coração queimando. Hebreus capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler isso aqui, olha só. Ora, três, não é 13, é 3. Fala assim comigo: o Filho
Mais forte, fala o Filho. Não, você não falou, gente, fala o Filho. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Hebreus vai definir Jesus como sendo mais que o Filho, vai colocar ele como sendo o resplendor da glória de Deus, vai colocar ele como sendo a expressão exata, irmãos, a expressão exata, assim como Deus era, assim Jesus é. Agora vem cá, toda vez que alguém dizer para você, Deus é mau, você vai bater o pé no chão e dizer assim, não, Deus não é mau. Ele vai falar, por que Deus não é mau? Você vai falar assim, porque Jesus é a expressão perfeita de Deus, e Jesus veio ao mundo, salvou os pecadores, morreu por ele, Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Deus não é mau, Deus é bom. Toda vez que alguém disser que Deus é mau, você fala, não, Ele não é mau, Ele é bom. Ele é a expressão exata do seu ser. Agora, isso aqui é mais poderoso ainda. Quem é Jesus? Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós não estamos aqui falando de um Jesus morto, não. Nós não estamos aqui falando de um Jesus que foi crucificado e as pessoas carregam ele numa cruzinha, não. Nós estamos falando de um homem que é a expressão do ser de Deus. Nós estamos falando de um ser poderoso que venceu, que venceu, que venceu, que venceu, que venceu. Pastor, quem é ele? Ele é o primogênito do Pai, o que reconcilia o homem com Deus. Anote aí, ele é mais que filho, ele é mais que o filho, ele é mais que o filho, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata de Deus, ele é o primogênito de tudo. Quer ver, vamos ler a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança da luz dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Próximo. Em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é mais que filho, ele é aquele que ligou novamente o homem a Deus. Ele é aquele que, por causa da sua obediência, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Você lembra que eu falei para vocês que lá no princípio de tudo, antes de criar tudo, antes de criar o mundo, ele já estava lá, porque ele foi feito primeiro. Ele é o primogênito da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha quem é Jesus, meu filho.
olha, você me perguntou quem é Jesus? Olha quem é Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele, e tudo é para ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você precisa repetir isso aqui comigo, porque nós estamos falando de Jesus. Fala assim comigo: Ele é antes de todas as coisas. Nele, se tudo existe hoje, existe por causa dele. Então a resposta, Jesus é o Filho de Deus, é muito rasa. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Próximo. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. O que havendo feito paz, agora presta atenção, agora vai resumir. Mostrou um monte de adjetivo de quem ele, agora vai mostrar o feito dele, o encargo dele. O que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse, faça assim com a mão, todo mundo, reconciliasse, não, bate a mão, faça assim, reconciliasse, todo mundo junto, 1, 2, 3, reconciliasse, mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é antes de todas as coisas. Ele foi criado antes que o pó do mundo fosse criado. Antes que a primeira poeirinha do planeta Terra fosse criada, ele já existia. Porque tudo foi criado por ele, nele, para ele. Ele é demais, irmãos. Falar dele é demais, porque olhando tudo isso aqui, nós vemos que nós não somos dignos nem de falar o nome dele. Pastor, mas ele foi criado antes de todas as coisas? Sim. Eu queria que você levantasse a mão direita para o céu, e repetisse bem forte comigo e dissesse assim: Ele é. Mais forte, fala: Ele é. Fala assim: Ele é. Nele está todas as coisas. Por Ele foi feito todas as coisas. Levanta a mão e diz assim: Ele me tirou das trevas e me levou para a luz. Fala assim: Ele é a luz. Eu estou nele e Ele está em mim. Só para a gente correr aqui, para você entender que ele foi criado sobre todas as coisas, antes de todas as coisas. Eu quero ler Provérbios capítulo 8, versículo 22, porque aqui vai ter a tipologia, presta atenção, a tipificação teológica da sabedoria sendo revelada em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Provérbios 8, 22 até o 31. Presta atenção. O Senhor Elohim, o Senhor me possuiu no início de toda a sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu fui estabelecida, aqui está falando da sabedoria, mas a revelação é Cristo, é Jesus. Eu fui estabelecida antes da eternidade. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Imagina que o Filho de Deus foi criado antes que a eternidade fosse criada.
desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver o abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu já estava lá, quando Ele preparava os céus. Você vai ver que os céus é no plural. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima. Quando Ele estabelecia as fontes do abismo. Quando Ele fixava o mar e os seus limites, para que as águas não transgredissem as suas ordens. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava lá com Ele. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Uau! Talvez você nunca viu Jesus com esses olhos. Talvez você saia dessa série vendo Jesus de uma forma que você nunca viu. Não só como sendo filho de Deus, mas com uma profundidade muito maior de quem Ele é. Talvez a partir de agora Jesus toma uma significância muito maior para você, porque você está descobrindo de fato quem é Jesus. E Ele não é só aquele que foi criado antes da fundação do mundo. Ele não é só aquele que reconcilia o homem com Deus. Ele não é só aquele que tem a expressão exata de Deus, mas Ele é o mediador, o único. Agora você tem que falar comigo, fala assim: o único. Mais forte, fala: o único mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Eu respeito todas as religiões. Você nunca vai me ver falando mal de religião alguma, seja ela romana, seja ela africana, seja ela qual for, porque eu entendo que as pessoas sempre buscam um Deus nas religiões. O final delas na religião é encontrar Deus, elas querem Deus. Eu não falo mal de religião. Afinal de contas, eu acredito que as pessoas podem ser salvas em qualquer religião que elas tiverem, porque não é a religião que salva, é Jesus. Mas uma coisa eu preciso dizer, e você precisa aprender: essa história de que existem outros caminhos que levam a Deus, isso é heresia, isso é mentira. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Pastor, mas todos os caminhos me levam a Deus. Eu ministrei isso agora esses dias para o Gustavo e para o Ender. Pastor, todos os caminhos, qualquer religião me leva a Deus. Não, religião não pode te levar a Deus. Embora a intenção é boa de conhecer Deus através da religião, mas ela não pode. Só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Eu vou deixar vocês lerem. Não, pastor, mas eu aprendi na outra religião, assim, desde pequenininho, que a irmã Maria pode me levar a Deus. Não pode, não. Ela teve um papel lindo, maravilhoso, fundamental na história do cristianismo. Eu sou apaixonado na história dela. Afinal de contas, eu não conheço outra mulher que carregou o Cristo na barriga, só ela. Mas mediador, esse é só um. Por quê, pastor?
Porque Jesus, quando ele vai se apresentar, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. É como se ele dissesse: eu sou a ponte que pode te levar ao Pai. Pastor, fala de ponte para mim. Deixa eu dizer para você. Me dê 2 cadeiras, rapidinho. Eu preciso de 2 cadeiras, bem rápido, que o tempo não espera. Aqui está Deus, aqui está o homem. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus cria o homem para habitar nele, no Espírito. Deus cria o homem para o relacionamento com ele. Deus coloca o homem no Éden. Deus coloca o homem para governar sobre todas as coisas. Deus coloca o ser humano naquele lugar e fala assim: olha, vocês não têm que fazer mais nada. Todo dia à tarde eu venho aqui, se relaciono e está tudo bem. Mas o homem, por causa do orgulho, por causa do engano em querer ser como Deus, quando na verdade foi bem uma ignorância, porque o homem já era como Deus, a sua imagem, a sua semelhança. O que mata o ser humano é a ignorância. Já era, ele não precisava ter comido nada, não, porque o comer, a fruta, irmão, o comer, aquilo não significava nada para Deus. O comer não significava nada, só expressou a ganância do homem querer ser como Deus, mais que Deus. A desobediência de Eva e Adão ali só expressou a ganância de ser mais, de querer ser mais. E por causa disso a natureza deles caiu, o espírito deles se apagaram. A Bíblia fala que eles estavam espiritualmente mortos. Por quê? Porque existia uma conexão entre o homem e Deus. Deus chegava no jardim e dizia: Adão, ele dizia: eis-me aqui, Senhor, vamos conversar, vamos bater um papo. Como é que está hoje, rapaz? Está tenso, não consegui colocar nome de ninguém aí, os animais está tudo, o trem está ruim. E hoje está bom. Existia esse nível de relacionamento de pai e filho. Mas quando o homem cai, esse elo é cortado. Por quê? Porque a natureza de Deus era boa, mas a natureza do homem se tornou a natureza má. O ódio, o rancor, tudo isso tomou conta do coração humano, por causa da desobediência. O homem se tornou uma natureza oposta de Deus. É como, olha aqui para mim, eu uso sempre essa expressão, sabe, é como o seu cachorrinho. A natureza de Deus era uma, e agora a do homem se tornou outra, negra, escura, ficou um trem ruim. E agora Deus já não podia mais se relacionar com o homem. Presta atenção. É você com o seu cachorrinho. Você olha para ele e fala: tio. Ele balança o rabinho, balança a orelha. Você faz: eu acho que ele está me entendendo. Até você falar para ele: vai lá, pega um copo de água para mim e traz aqui. Aí ele fica te olhando. Vai lá, pega um copinho d'água, traz para o papai. Aí ele fica te olhando. Aí você fala: ele não me entendeu. Quer dizer, a natureza do ser humano é uma, do cachorro é outra. Assim foi Deus e o homem. Deus falava, mas o homem não ouvia mais. Então começa o plano de reconciliação e de redenção. Jesus aceita o desafio de reconciliar novamente o homem a Deus. E aqui havia uma ponte entre o homem e Deus, que por causa do pecado, por causa da desobediência, Adão foi colocando dinamites como dinamite, explodiu essa ponte. Agora o homem já não podia mais ir até Deus. A natureza do homem se tornou um e a de Deus se tornou outra. É por isso que Jesus veio.
Ele veio, reconciliou por meio dele todas as coisas, foi para aquela cruz e se entregou como sacrifício, expiação pelo nosso pecado, e ele disse: Pai, já está consumado, já está tudo feito. Então Jesus, nessa hora, reconstrói a ponte novamente entre o homem e Deus. Que ponte é essa, pastor? A cruz de Cristo foi a ponte que nos ligou a Deus novamente. É como se ele tivesse pegado a cruz e estendido no lugar daquele vão, daquele buraco, e pela graça dissesse: vocês podem ir, vocês podem voltar ao Pai, porque eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Quando Jesus veio se apresentar, ele não se apresentou como uma religião, ele se apresentou como um caminho. Quando Jesus veio se apresentar, ele não se apresentou como uma placa de uma igreja, ele se apresentou como caminho. É por isso que muita gente vai ficar de cara quando chegar no céu. Eu quero ver isso com os meus olhos. Eu vou ver isso, Elivelto, com os meus olhos. Gente que nunca pisou dentro de um templo evangélico, mas que viveu Jesus na intensidade no seu coração, que cria no Filho de Deus, vai estar lá naquele dia. Porque Jesus não é igreja, Jesus não é denominação, Jesus não é religião, Jesus é caminho. Eu sou o caminho de volta a Deus. É por isso que a cruz é a expressão exata do céu e a terra. A cruz estava na terra, mas a ponta dela estava no céu, porque é a cruz que liga novamente a terra e o céu, a terra e o céu, a terra e o céu. A cruz te ligou novamente a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o qual importa ser salvos. Vira para o seu irmão e fala assim: Jesus é mais que um filho, Ele é um mediador. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus é mais que uma ideologia, Jesus é mais que uma doutrina teológica. Os caras querem me matar quando eu falo isso. Eu já sentei em rodas teológicas assim, deixar os caras falar, criar o Jesus deles, né? E cria o Jesus deles segundo o padrão da teologia. E Jesus, irmão, não é arminiano não. Jesus não é calvinista não, irmão. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Ele é mais que ideologia. Troque sua roupa, coloque uma roupa de crente agora, que aí, roupa de crente. Tira o brinco, porque brinco é do diabo. Usa só saia agora, porque saia é sinônimo de santidade. Você está de saia, ó Deus, olha que santa mulher de Deus. Só Deus sabe o quanto é santa. Olha que grande homem de Deus, olha, de chinelinha havaiana e calça, não sei nem o nome daquilo lá, calça social. Olha que varão de Deus, varão de Deus. Você vai buscar o varão de Deus nas lojas, está tudo devendo, está tudo arrebentado, não tem nome, não tem, tudo lascado. Deus não é isso. Jesus não é roupa.
Jesus não é doutrina humana. Jesus é caminho. Jesus é verdade. Jesus é vida. Jesus é vida. Criar um padrão de doutrina. Esse é de Deus, não, esse não é de, esse é de Jesus, esse não é de Jesus. Ei, irmão, o céu vai ter tanta surpresa. Vai ter muita gente, irmão, que você acha que vai estar lá e não vai. Porque Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim que eu não te conheço. E eles vão dizer: mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu levantei multidões. E ele vai dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Aí você vai olhar naquele e dizer assim: esse aí não ia nunca, nunca. Esse aí, ó, tem esse defeito, tem esse aí não vai com o padrão da sociedade, esse aí não encaixa nisso, não encaixa nisso, não encaixa nisso. O que você esquece é que Jesus falou que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está pegando aqui, Jesus está pegando gente aqui, ó. Eu consigo ver pessoas chorando aqui, ó. Porque você criou um Jesus da religião. Ele está falando: joga tudo fora hoje e vem me conhecer. Uma das missões de Jesus, um dos chamados de Jesus, é revelar o Pai. Porque o povo hebreu tinha uma ideia do Deus, mas eles não conheciam o Pai. Então vem Jesus e começa a apresentar Deus como Pai, como Abba, como Paizinho. Jesus tem algumas missões, alguns encargos na vida dele, como interceder para que o Espírito Santo viesse. Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, e isso já é do domingo que vem. Ah, irmão, domingo que vem, irmão, vai ser uma doideira nesse lugar aqui. Ah, domingo que vem eu quero finalizar com o Espírito Santo assim, ó. E se possível, eu não vinha nem falar muita coisa, eu falo as primeiras palavras, o nego já começa a cair nas cadeiras aí, ó. Ore comigo para isso, ore comigo para isso, ore comigo para isso. Porque falar do Espírito Santo é forte demais, irmão. Porque quando você chama, ele vem. Uma das missões dele era interceder para que o Espírito Santo vinha. Uma das suas missões era ser mediador. E uma das suas missões era apresentar Deus como Pai. Quando ele vai ensinar a orar, logo de cara, ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu. Talvez você teve essa oração como uma reza, né? Como algo que seja um robozinho, tic. Não, olha o que Jesus está falando. Eu imagino Jesus reunindo os discípulos dele ali, os saduceus, os fariseus, os escribas, tudo olhando assim de rabo de olho. E Jesus falando assim: olha, quando vocês forem orar, orem assim. Aí Jesus dá aquela puxada de rabo de olho assim, fica com o olho fechado e o outro aberto, olhando nos fariseus e pensando assim: você quer ver? Vão ficar todo mundo doido, vai ficar todo mundo louco, você quer ver? Aí Jesus levanta a mão para o céu e diz assim: Pai nosso, que estais no céu. Eu imagino a cara dos fariseus: quem é esse para chamar Deus de Pai? Quem ele acha que ele é? Porque até então ninguém conhecia a expressão de Deus como Pai. Era Deus Jeová, Deus poderoso, quando na verdade o Filho revela Deus como Pai. É como se ele falasse assim, ó: vocês têm um Pai. É como se Jesus falasse: ele é mais que Deus, ele é um Pai. Das suas missões era revelar ele como Pai. E agora, para finalizar, eu quero finalizar dizendo algo a vocês.
quero falar um pouquinho sobre seguir Jesus. Porque mais que conhecer Ele, Ele deseja que você seja um seguidor dEle. Você pode descobrir muitas coisas sobre Jesus, lendo sobre Jesus. Mas você só vai extrair, escuta, porque isso é muito forte. Você pode conhecer muitas coisas sobre Jesus, lendo livros, fazendo pesquisas, lendo a Bíblia. Mas você só vai extrair poder e virtude de Jesus quando você tocar em Jesus. E para tocar em Jesus, você precisa seguir Jesus. Aquela mulher que tocou em Jesus estava seguindo Jesus. E mais que conhecer Ele, quer que você o segue. Seguir Jesus é seguir o novo e não a novidade. É um projeto diferente, é outra perspectiva de vida. Outra perspectiva da existência. Segundo a visão de Deus e não a visão dos homens. É fazer da sua vida um estilo de vida que imita o seu caráter, as suas ações e o seu amor. Seguir Jesus é deixar de viver a sua vida e começar a viver o estilo que Ele viveu na terra. Curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os leprosos, sair as vielas, as ruelas. Seguir Jesus é seguir os seus passos. Seguir Jesus é mais do que andar atrás dele, é tomar a sua cruz, dia após dia. Seguir Jesus é ter outra perspectiva da vida que você tinha, é fazer do seu existir diário um culto. Eu acho que isso aqui é o mais difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque seguir Jesus é fazer do seu existir diário um culto, cara. Jesus não é aquele negócio que você pega assim dentro do bolso e fala aqui, peraí Jesus, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou ali fazer um negócio, você fica aqui dentro da gaveta, deixa eu te colocar aqui, agora eu volto, deixa eu ir ali viver minha vida, aí eu vou lá, vivo, e depois eu volto e te pego aí. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é fazer do seu viver um culto. Seguir Jesus é ser Jesus aonde você está. Seguir Jesus é ser a expressão do Cristo na onde você está. Eu já estive em lugares horríveis e eu fui Jesus lá. E eu já estive em lugares maravilhosos, lugares bons, que eu podia nem lembrar de Jesus, e eu lembrei de Jesus lá. Eu já estive em lugares horríveis que ao meu viver humano, Jesus nem entrava ali, nem estaria ali. E a surpresa que eu tive era que Jesus estava lá. Quem segue Jesus não foge de Jesus. Quem anda com Jesus não deixa Jesus. É fazer do seu corpo um sacrifício vivo, santo e agradável. E o futuro? Quem anda com Jesus já não tem mais um futuro incerto, porque ele conhece bem para onde ele está indo.
Quem segue Jesus sabe bem o caminho que está tomando e para onde está chegando. Quem segue Jesus sabe quem é e sabe para onde está indo. Seguir Jesus é mais do que levantar umas mãos em um apelo. É um compromisso. Teve pessoas aqui que assumiu compromisso na sua vida secular. E você luta diariamente para manter esse compromisso de pé. E pelo outro lado já teve pessoas que assumiram o compromisso de seguir Jesus. E abandonou a caminhada. Seguir Jesus é um compromisso além de quem você é. Existe uma canção do P49 que diz assim: apesar de mim. E essa oração que eu faço todos os dias quando eu levanto, eu digo assim: Pai, apesar de quem eu sou, eu não vou desistir de te seguir. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou insignificante nessa terra. Tem horas da minha vida que eu sou sujo. Se não fosse o teu sangue para me lavar. E eu digo: apesar de mim, apesar de quem eu sou, eu não vou deixar de te seguir. Cara, quando você tem esse entendimento, não importa o que você faça, não importa o pecado que você cometa, não importa os rumos errados que você tome. Quando você tem esse entendimento, você nunca vai deixar de seguir Jesus. Porque existe uma palavra muito forte, muito poderosa de Jesus sobre isso. Ele não perguntou o que você ia fazer ou quem você era. A única coisa que ele disse foi: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa a forma que você persevere, persevere. Não importa se você vai chegar lá só com um braço só, ou só com uma perna, ou só com um olho. Não desista. Porque ao que vencer, será dado direito de sentar à destra de Deus. Ele chama-nos a seguir, mas não dentro do campo apertado da religiosidade, não dentro dos condicionamentos psicológicos, culturais, e muito menos dos guetos evangélicos. Não. Ele não te chama para seguir uma igreja. Ele não te chama para seguir uma doutrina, uma campanha. Ele não te chama para seguir uma série. O problema, irmão, dessa igreja é que eu falo a verdade. E isso às vezes confronta e contraria um pouco a mente religiosa quando nós falamos que você não precisa ser pregado a uma igreja e nem idolatrar um nome. Isso às vezes dá problema com a religiosidade, porque tem muito lugar que te ensina a ser apaixonado pela denominação. E eu não quero que vocês sejam apaixonados pelo nome da igreja. Eu quero que vocês sejam apaixonados por Jesus. Eu não quero que vocês idolatrem a igreja e muito menos o pastor. Eu quero que vocês sejam apaixonados por aquele que criou todas as coisas. Me amem. Eu preciso ser amado. Me honrem. Eu preciso ser honrado, como a Bíblia diz. Me respeitem. Eu preciso ser respeitado. É um princípio bíblico.
mas apaixonado, venerado, idolatrado, exaltado, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E eu quero terminar dizendo que seguir Jesus nos arranca dos nossos terrenos seguros, da vida acomodada, onde nós estávamos plantados, nos liberta da vida religiosa e nos torna verdadeiros nômades nessa caminhada de fé, alterando a percepção da vida e nos transportando para a dimensão do reino de Deus. Pastor, por que seguir Jesus nos torna um nômade da fé? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que é guiado pelo Espírito não é definido por ninguém, não é julgado por ninguém. Porque aqueles que são guiados por Deus, aqueles que seguem Jesus, escuta o que eu vou te falar, são como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso significa que seguir Jesus não é se colocar dentro de uma caixinha, mas é aprender a se mover no sobrenatural. Seguir Jesus é andar como Ele andou, fazer as coisas que Ele fez. Você ainda é apaixonado por Jesus? O nome mais doce é Jesus. Aqueles que são apaixonados por Jesus, quando ouvem esse nome, o seu interior estremece. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Aleluia. 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 Pastor, e como que eu posso ser igual a Jesus? Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, vai te ensinar. O Senhor me deu uma canção, uma música com esse versículo. Eu acredito que em tempo breve nós vamos gravar ela aqui, nós vamos fazer um clipe dela com toda a igreja. Mas esse versículo explode dentro de mim. Porque se Cristo, se Jesus é a expressão exata de Deus, nós podemos ser a expressão exata de Cristo. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar. Em outra tradução diz, tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus,
não usurpou, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente a mais elevada posição, que lhe deu o nome que está sobre todo qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Se tornar como Jesus é fazer o que Jesus fez. Humilhou-se a si mesmo. Imagine na sua cabeça agora um Deus entrando no útero de uma mulher. Imagina-se um Deus, uma divindade, uma divindade santa, submetendo a servo, vivendo como homem, trabalhando como homem. Imagina Jesus andando naquelas ruas de Jerusalém, a pé, com os seus pés sujos. Pastor, por que pé sujo? Porque quando ele chega dentro da casa de Simão, ele vai dizer: Simão, vocês não lavaram os meus pés. Essa pecadora aqui sim está lavando os meus pés, você, Simão, não. Imagina um Deus com os pés calejados. Você não para pensar isso de Jesus, né? Imagina Jesus trabalhando com o seu Pai no sol. Um Deus que submeteu a forma humana para ensinar eu e você que é possível ser como Ele é. Mais humilde, mais manso, mais doce, mais humano. Você sabe qual é a maior lição que eu tiro de Jesus? A maior lição que eu tiro da vida de Jesus, e isso eu não olho pelo lado teológico, eu olho pelo ser que é Jesus, pela sua essência. Enquanto os crentes, enquanto os fanáticos religiosos, enquanto os santarrões querem se tornar um Deus, uma divindade santa, de não me toque que eu sou santo, o santo dos santos entrou no útero de uma mulher, se fez homem e andou como um servo. Enquanto muitos homens querem ser Deus, o Deus veio ao mundo e nos ensinou como ser homem. Essa é a maior lição que eu tiro de Jesus. Jesus foi aquele que olhou para as necessidades dos menos favorecidos. Jesus foi aquele que pegou a prostituta, colocou debaixo das asas e disse: ninguém vai apedrejar ela. Jesus é aquele que sentava com os pecadores. Jesus foi aquele que pegou homens iletrados,
mentirosos, ladrões, e colocou do lado dele e disse assim: a partir de agora vocês vão andar comigo. Jesus nos ensinando como ser gente. Jesus nos ensinando como ser gente. É por isso que eu falei que Ele é o ser mais fascinante. Eu queria que os meninos viessem aqui, nós vamos adorar o Senhor. E você vai colocar sobre os seus pés.